A poucos dias das eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra, tanto a lista A, Até Quando, como a lista C, A Tua Causa, jogam as suas últimas cartadas numa tentativa de chamar os estudantes para a sua causa. Depois de estarmos à conversa com João Carvalho, da lista A, teremos connosco Alexandre Amado, estudante da Faculdade de Direito, candidato à presidência da Direção-Geral da AC por parte da lista C. Boa noite, Alexandre Amado. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. Começava por te perguntar quais são os pilares da tua campanha. Muito boa noite, obrigado pelo convite à TVAC. A nossa campanha partiu também do movimento de estudantes, das várias faculdades, dos vários cursos, com a envolvência associativa passada, outra parte que não, portanto, que conjuga experiência nas secções culturais, secções desportivas, nos núcleos de estudantes, na própria Direção-Geral, e também pessoas que nunca até hoje se tinham envolvido em projetos de índole associativa na académica. Daí partiu-se com a intenção clara de que a Associação Académica de Coimbra, neste momento, para se desenvolver, necessita de uma mobilização muito maior do que aquela que tem conseguido alcançar ao longo dos últimos anos e precisa, fundamentalmente, de conseguir captar a atenção da comunidade estudantil, envolvê-la desde a base, trazer o debate político para dentro das faculdades e das salas de aula e, portanto, criar um novo impulso de participação cívica na academia. Este foi o desígnio fundamental da candidatura, que depois se transpôs em todas as valências da Associação Académica de Coimbra para um plano mais detalhado na política, no desporto, na cultura, na intervenção na cidade. Tudo isso foi consequência de uma noção clara que estava na base de todo o projeto, de que é necessário, para que a académica se possa desenvolver e para que cumpra o seu papel original na cidade, na universidade, na região e no país, criar esse novo impulso de participação e essa nova mobilização em torno da académica. Tendo em conta que esta acaba por ser uma candidatura de continuidade, o ano passado fizeste parte da equipa do José Dias, pretendes, no caso de seres eleito, pretendes usar este teu mandato para realizar algumas das promessas eleitorais que não foram cumpridas no mandato passado? Bom, há uma série de projetos e de iniciativas que nós tínhamos pensado ao longo do ano que gostaria, obviamente, de levar a bom porto, caso não seja possível fazê-los até dezembro. Um exemplo disso é o Mercado Social, uma iniciativa que foi anunciada já na campanha do ano passado, que nós tentámos efetivamente realizar ao longo do ano e já começámos a trabalhar para isso, mas que dificilmente o tempo permitirá terminar em dezembro. É algo que eu acho que é muito importante para a Associação Académica de Coimbra, é uma utilização do edifício que combina a sua exploração e a sua rentabilização com um serviço que se presta de primeira necessidade aos estudantes, portanto, conseguindo que no edifício da Associação Académica de Coimbra, a sede da instituição que os representa, que exista nessa sede um espaço que distribua bens de primeira necessidade a custos baixos. Esse é um exemplo de algo que eu gostaria de fazer e que ainda não conseguimos alcançar este ano, mas há uma série de outros projetos de larga escala que não têm um fim propriamente, mas que gostaria de dar continuidade, gostaria de intensificar a ligação que se tem conseguido estabelecer com a cidade de Coimbra e com a sua comunidade, gostaria de, junto ao Movimento Associativo Nacional, continuar a batalhar para um movimento mais democrático dentro de si, para conseguir que ele também preste um serviço melhor aos estudantes do ensino superior português. Gostaria, é claro, de junto das secções desportivas e secções culturais, começar a estabelecer políticas comuns e criar os fóruns culturais, os fóruns desportivos e, a partir daí, começar a desenvolver uma relação de maior proximidade com essas estruturas também. Portanto, há uma série de projetos, alguns mais concretizáveis, outros de larga escala, que só com o tempo se poderão ir realizando, mas que eu gostaria de dar continuidade, claro. Durante esta campanha é inevitável falar disto, tanto tu como o João Carvalho têm tocado essencialmente num ponto, que é a passagem da Universidade de Coimbra à Fundação. Na entrevista que nós tivemos com o João, ele apontou diversas desvantagens, principalmente para com os estudantes, o aumento de propinas, emolumentos, etc. Uma das coisas que tu falaste bastante na tua apresentação foi precisamente as vantagens em passar a Universidade de Coimbra à Fundação. Podias explicar melhor que vantagens são essas para com os estudantes, já que realmente quem interessa aqui são os estudantes, claro, e o bem-estar dos estudantes. Podias explicar mais ou menos as vantagens e se essas vantagens têm maior peso sobre as desvantagens que foram apresentadas pelo outro candidato? Bom, em primeiro lugar, dizer inequivocamente que a nossa posição enquanto candidatura é uma posição contra o regime fundacional e a passagem da Universidade à Fundação. Aquilo que foi feito durante a campanha foi tentar explicar ao máximo e elucidar a comunidade estudantil sobre tudo aquilo que o regime e a transformação institucional provocaria na Universidade de Coimbra. Isso inclui um conjunto de vantagens, que normalmente são
propagandeadas por quem defende a transformação institucional e, obviamente, um conjunto de desvantagens que, no nosso entender, no meu entender pessoal também, pesam muito mais do que as primeiras. E, portanto, dizê-lo inequivocamente, a posição da candidatura é contra o regime fundacional, tal como está consagrado no regime jurídico das instituições de ensino superior, e contra a transformação institucional da Universidade de Coimbra para a Fundação. Quanto às vantagens e às desvantagens, aquilo que normalmente se publicita quando se quer defender o regime fundacional é um conjunto de autonomias que são conferidas à instituição de ensino superior, e no caso à Universidade de Coimbra. E é muito em torno da autonomia e deste conceito de independência face ao Estado que ronda todo o argumentário de quem defende o regime fundacional. Algumas dessas autonomias são inegavelmente positivas, como é evidente, permitem à instituição acumular receitas, gerir de outra forma mais independente do seu próprio património. Isso pode ser visto, em certas circunstâncias, como grandes vantagens. Agora, também traz consigo uma série de desvantagens, e que eu também fiz questão de enunciar e faço questão de as repetir aqui. De facto, uma das principais desvantagens, que vem diretamente com essa autonomia, é a independência que a instituição ganha face ao Estado, no sentido em que ela é obrigada a recolher pelo menos 50% de receitas próprias, o que a faz ter que ir captar essas receitas em investimento privado. E esse investimento privado pode, em última análise, conduzir a universidade para um rumo diferente daquele para que ela seria conduzida se o investimento fosse totalmente público. Isto significa, por exemplo, que a política pedagógica, a política científica, a orientação da própria universidade e a sua missão podem ser desvirtuadas e distorcidas com o decurso do tempo, por estarem intimamente dependentes de financiamento privado e, portanto, dos interesses de quem financia a universidade. Por investimento privado, no fundo, acaba, numa última instância, por cair sobre os estudantes. Também... Sim, isso pode ser tido, e isso poderá acontecer, aquilo que é dito muitas vezes pelos defensores do regime fundacional é que essa autonomia acrescida permitirá ir captar investimento em empresas, a grandes investidores que, para determinados projetos de índole científica, pretendem investir na Universidade de Coimbra. E isto traz esse problema que já enunciei, de que pode condicionar a direção da investigação científica na universidade, pode condicionar a orientação pedagógica da universidade. Por outro lado, claro que correndo mal e não conseguindo a universidade captar financiamento nas empresas, nos investidores, ter que aumentar as suas fontes internas de receitas junto das famílias, através das taxas de emolumentos e das propinas. Obviamente que a propina é sempre limitada pelos tetos fixados na Lei de Bases de Financiamento do Ensino Superior, que se aplicam mesmo àquelas instituições que pertencem ao regime fundacional. Agora, é evidente que o objetivo não é que ela fique ilimitada, é precisamente reduzi-la ou aboli-la preferencialmente. E, portanto, esse também é um dos problemas possíveis, que essa independência face ao Estado venha a acabar por se traduzir numa dependência acrescida face às famílias, que aliás já se assiste hoje em dia, que a universidade, como é sabido, é financiada em grande medida pelas famílias dos estudantes. E há uma série de outras questões que poderia abordar, mas tentando sintetizar também ao máximo, acho que o outro problema muito evidente que surge com o regime fundacional, e que também tenho enunciado, é a questão da gestão democrática da instituição. A verdade é que já hoje o Conselho Geral, que é o órgão de governo cimeiro da Universidade de Coimbra, é assim desde 2007, desde a aprovação do RGES, já é um órgão que em si não valoriza suficientemente, na meu ver, a participação estudantil na gestão da universidade. Nós temos 5 estudantes representados no Conselho Geral, em 35 elementos, menos estudantes do que entidades externas, e de facto creio que isso não se coaduna com uma gestão plural e democrática das universidades. O que aconteceria com o regime fundacional era agravar esta mesma situação. Portanto, existiria um órgão superior ao Conselho Geral, que é o Conselho de Curadores, composto por 5 personalidades nomeadas pelo Governo, sob proposta da instituição, e que não garantem qualquer representatividade de nenhum corpo universitário, nem estudantes, nem professores, nem funcionários, e isso obviamente que colocando nas mãos desse órgão a homologação das decisões estratégicas da universidade do ponto de vista pedagógico, científico, da orientação política, da sua missão, a própria eleição do reitor, tudo isso teria de passar pelas mãos de um órgão que não tem necessariamente representação de nenhum corpo universitário, muito menos de estudantes, e acho que isso é gravíssimo, e portanto é uma das razões fundamentais também pelas quais é fundamental que a Associação Académica no próximo mandato acompanhe esta discussão, estimule o debate para ela, mas faça ouvir a sua voz e faça tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a democraticidade da instituição e a sua natureza pública, porque só assim de facto é que é possível termos uma universidade de todos e virada para a construção de um melhor futuro para o país e não
não que seja conduzida arbitrariamente por quem nela quer investir. Sim, tem-se visto que a publicidade feita ao regime fundacional tem tido um grande peso e para nós estudantes e mesmo para a Associação Académica de Coimbra, esta vai ser uma grande batalha, seja quem seja eleito, esta vai ser uma grande batalha. Quais são as formas de luta que vocês têm pensado usar para combater este regime fundacional? Claro. O regime fundacional vai estar em debate ao longo do próximo ano, iniciou há cerca de um mês, e é papel da Associação Académica de Coimbra acompanhar esse debate a fundo, desde o primeiro dia, e acima de tudo, mais do que o acompanhar como um observador, é necessário que a Associação Académica de Coimbra o assuma, e que o estimule, e que seja a Associação Académica de Coimbra, tendo a sua própria agenda, a marcar o ritmo do debate na Academia. Eu acho que é fundamental aqui nós começarmos por fazer um trabalho de consciencialização e de mobilização da comunidade estudantil, informando, esclarecendo, discutindo, abrindo espaços de debate, tal como foi aprovado na Assembleia Magna há poucas semanas, participando em plenários dos núcleos de estudantes, promover a participação dos estudantes nessas mesmas estruturas, marcar presença nesses fóruns e, portanto, através de todos esses meios, esclarecer, informar e começar a mobilizar a comunidade estudantil para a matéria e colocar a comunidade estudantil preocupada com isso. Eu disse-o há dias numa entrevista, eu gostava de, daqui a uns meses, estar no bar da faculdade e ouvir falar sobre o assunto com preocupação por parte dos meus colegas, que é algo que hoje não acontece. Acho que esse trabalho é um trabalho de base fundamental que temos que fazer. Posto isto, ou enquanto fazemos isto, é óbvio que é necessário começar a desenvolver esforços de pressão política, numa fase inicial sem problema nenhum de diálogo. Agora, é evidente que a partir do momento em que, se esse momento chegar, em que se observe uma discordância de tal ordem que não seja possível continuar o diálogo e a pressão política e em que vejamos que o sucesso da nossa posição está em causa com essa abordagem por parte, no caso da universidade, obviamente que teremos que pensar noutras formas de luta que obviamente que terá que ir até às últimas consequências. Tocaste num ponto bastante interessante, que é precisamente na mobilização dos estudantes. Nos últimos anos, tem-se visto cada vez menos precisamente essa mobilização dos estudantes. Achas que há algum desinteresse por parte dos estudantes quanto à vida política que acaba por envolvê-los diretamente? Acho que há algum desinteresse por parte dos estudantes quanto a esse assunto? Bom, eu rejeito a ideia de que a nossa geração é uma geração que está perdida para o debate e perdida para a política. Acho que não é nada assim. Acho que esse discurso já foi tido acerca de várias gerações e algumas delas despertaram na sua passagem pela universidade e conseguiram promover alterações de fundo e criar movimentos estudantis e sociais de grande relevo. Exemplo disso é o movimento dos anos 90 contra as propinas. É um movimento também, a geração desses anos era também tida como uma geração individualista, uma geração do entretenimento, que nada se importava com a participação associativa e cética quanto ao seu envolvimento coletivo, tal como é dito sobre a nossa geração de hoje em dia. No entanto, num estalar de dedos, por ação, creio eu, dos dirigentes da altura e da campanha política que foi feita nesse sentido, instalou um movimento estudantil que encontrava precedentes só há cerca de 20 anos atrás e que conseguiu abanar o país, que conseguiu deitar abaixo ministros, que conseguiu recolocar o debate da propina. É certo que hoje temos propina e hoje ela está mais alta do que nunca, mas tudo seria muito diferente e ainda pior se esse movimento não tivesse tido a força que teve na altura. E, portanto, este exemplo em que peguei agora acho que serve para ilustrar aquilo porque nós podemos passar. Acho que eu rejeito essa visão de que a nossa geração não consegue mobilizar-se e não se consegue interessar. Agora, acho que há um trabalho fundamental da nossa parte, enquanto Associação Académica de Coimbra, para estimular esse debate e para preocupar a comunidade estudantil. Eu acho que é possível. Acho que esse interesse é certo que também muitas vezes se pode dizer que não é fácil de encontrar nos estudantes. Agora, acho que é a nossa responsabilidade de motivá-lo. Sim, porque uma coisa que temos visto, principalmente nós de comunicação social, vemos é que, por exemplo, nas Assembleias Magnas não se vê, não há uma grande adesão às Assembleias Magnas. Achas que isso pode ser, mais uma vez, por falta de interesse ou mesmo falta de informação? Eu julgo que desde logo a participação na Assembleia Magna é uma das coisas que implica criar esta mobilização, ou seja, será um bom indicador para percebermos ao longo do ano se estamos a conseguir ou se não estamos a conseguir criar essa onda de mobilização, criar essa consciência alargada de quais é que são os problemas. Eu julgo que se não houver um esforço acrescido
da parte da Associação Académica de Coimbra e dos seus órgãos para cativar a comunidade estudantil para os problemas atuais e para as participações nas Assembleias Magnas, a participação manter-se-á nos níveis atuais. Eu acho que as obrigações estatutárias, do ponto de vista da convocação, têm sido cumpridas, portanto, tudo tem sido feito na lógica do que é obrigatório fazer. Agora, porventura, por haver um foco diferente, noutro tipo de prioridades para a Associação Académica de Coimbra, nomeadamente internas, de reorganização, de reestruturação, essa não tem sido uma prioridade. Eu acho que face ao que tem sido alcançado até ao dia de hoje, como tive a oportunidade de dizer noutros contextos, noutras entrevistas, acho que a Direção-Geral de 2017 vai entrar para o mandato com uma académica muito mais sólida, muito mais credibilizada politicamente do ponto de vista externo, mas acho que é hora de nós agora virarmos um bocadinho o trabalho para dentro das faculdades e dos departamentos e portanto, trazermos a comunidade estudantil à participação. Isso implica também trazê-la para as Assembleias Magnas, fazer com que ela participe e acho que é um esforço que devemos fazer, é uma prioridade também para mim e para o nosso grupo. Se formos eleitos, é despertando esse interesse e trazendo a comunidade estudantil à participação, obviamente aumentar e exponencialmente a participação em Assembleia Magna, que será sempre uma condição necessária até para a força das nossas posições políticas. Falaste precisamente no cumprimento das obrigações estatutárias para a convocatória de Assembleias Magnas. No entanto, parece que muitos estudantes às vezes nem sequer sabem que há uma magna ou que vai decorrer uma magna. Pensas que uma outra abordagem, para além do cumprimento das obrigações, para a convocação das magnas, uma abordagem muito mais próxima dos estudantes, achas que isso seria suficiente? E falo, por exemplo, a colocação das convocatórias nos diversos departamentos, contato com os núcleos para promoverem precisamente essas Assembleias Magnas. Pensas que isso seria um bom ponto de partida para angariar mais estudantes? Eu acho que sim. Acho que irmos falar às aulas, colocarmos com maior antecedência ainda as convocatórias das Assembleias Magnas, aumentar a sua difusão pelos meios informáticos, pelos meios de comunicação. Acho que tudo isso são formas de estimular a participação. Mas acho também que aquilo que é muito importante que aconteça, e é aquilo que realmente acho que tem capacidade para mobilizar, é fazê-lo em torno de causas concretas e de questões fraturantes, e vamos ter muitas ao longo do mandato. É muito diferente um estudante vir a uma Assembleia Magna para aprovar o plano de atividades, que é algo que é fundamental, é estruturante para o mandato, mas que exige, desde logo, um interesse já pré-adquirido pela vida associativa. E acho que é muito diferente uma Assembleia Magna dessa ordem de uma participação numa Assembleia Magna em que a Associação Académica de Coimbra e a Academia em geral vão tomar uma posição definitiva sobre o regime fundacional. Acho que o tipo de mobilização que se consegue fazer em torno de uma causa e da outra é muito diferente. Portanto, eu acho que há aqui espaço para nós, através dessas causas fraturantes que temos ao longo do mandato, o fundacional é uma delas, mas outras há também, conseguirmos criar uma mobilização duradoura e criar um novo impulso de participação. Eu acho que nós temos esse contexto agora e que não temos tido, julgo eu, ao longo dos últimos anos, pelo menos essa é a minha visão das coisas. Acho que neste ano letivo, pelo contexto político nacional, pelo próprio desenvolvimento da Associação Académica de Coimbra, temos aqui condições e questões fraturantes que de facto consigam, a meu ver, catapultar o interesse da comunidade estudantil e trazer essa comunidade toda de volta para o debate. Acho que temos as condições para isso. Muito bem. Uma última questão. Visto que foste vice-presidente do José Dias, que balanço é que tu fazes do vosso mandato no ano passado? Bom, já o disse também no debate eleitoral, há 2 dias, faço um balanço francamente positivo. É lógico que se tudo estivesse absolutamente perfeito, claro, não haveria necessidade de continuar a haver candidaturas à Direção-Geral. Mas faço um balanço extremamente positivo. Já aqui tive a oportunidade de referir um ou outro ponto em que acho que estivemos muito bem. Mas julgo que essencialmente foi um mandato, como disse, de grande reestruturação e de reorganização da própria Associação Académica, das suas várias valências. Começou-se a trilhar um caminho junto às secções culturais e desportivas de uma tentativa de maior aproximação e trabalho conjunto, através desde logo da proposta dos fóruns, que ainda não ocorreram, mas que creio, pelo menos algum deles ainda poderá ocorrer ao longo deste ano. Certamente quererei continuá-los no próximo ano, caso sejamos eleitos. Mas portanto, houve um trabalho junto às secções de reestruturar a própria orientação política da Associação Académica para a cultura e para o desporto. Houve o início, do ponto de vista desportivo, houve o início dos trabalhos nos Ousa Games, a organização dos Ousa Games. Portanto, a Comissão Executiva foi criada este ano e começou este ano a preparar-se terreno para isso. Com os núcleos de estudantes houve uma muito maior aproximação, envolvimento muito maior dos núcleos na atividade política da Associação Académica, através de 2 fóruns políticos, um dos quais foi palco para um compromisso pelo Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Leitor,
que num fórum da Associação Académica de Coimbra, quando questionado por um núcleo de estudantes, por um estudante pertencente a um dos núcleos, sobre qual seria a sua orientação para o próximo ano quanto ao Orçamento de Estado, nos deu a garantia, ao vivo e em direto, ali, de que pretenderia aumentar a dotação orçamental para a ação social. Portanto, houve aqui um envolvimento diferente, houve aqui... Este é só um exemplo daquilo que fomos conseguindo alcançar e da força que fomos conseguindo juntar em torno dos núcleos de estudantes. O Académica Start UC é um exemplo fantástico também de um projeto de empreendedorismo que foi conseguido numa simbiose perfeita entre núcleos de estudantes, Direção-Geral e Universidade de Coimbra. Do ponto de vista político, não posso deixar de destacar também a participação diferente que temos tido no Movimento Associativo Nacional, no ENDA, e as alterações que temos tentado promover e que estou confiante de que conseguiremos promover. E depois não posso, obviamente, deixar de destacar aquilo que politicamente também foi uma grande conquista ao longo do ano e que eu acho que abre espaço para uma outra prioridade do nosso projeto para o mandato, que foi a questão do congelamento da propina. O congelamento da propina permitiu-nos, a nós, estudantes de ensino superior, ter espaço para exigir, da parte dos responsáveis políticos do país, uma alteração à Lei de Base do Financiamento do Ensino Superior. Portanto, o congelamento da propina foi, no fundo, a assunção pública e inequívoca pela Assembleia da República de que a fórmula consagrada na Lei de Base do Financiamento não funciona, porque se funcionasse não seria necessário legislar por cima dela para a suspender. Portanto, essa suspensão foi levada a cabo por se entender que havia prejuízos de ordem social insuportáveis que adviriam da aplicação normal da lei. Portanto, com a suspensão, obviamente que se abre espaço para debater. Bom, se está suspenso o regime, significa que a lei não funciona. Se não funciona, então é imperativo que se inicie um processo de revisão. Eu acho que esse processo de revisão é urgente, deve ser feito e deve ser iniciado ao longo do ano 2017 e a Associação Académica de Coimbra, como não pode deixar de ser, até porque a propina é uma luta sua desde sempre, ou desde que ela existe, não pode deixar de assumir essa discussão também e de tentar forçar a revisão, assumir a discussão, marcar o ritmo da agenda e, obviamente, fazer os possíveis para conseguir, nessa discussão, abrindo-a, reduzir a propina a médio prazo, ou curto prazo, o mais depressa possível, mas criar de facto um plano que consiga, no fundo, retirar das famílias o ónus de sustentar o ensino superior e colocá-lo no Estado, como a Constituição exige, como o nosso projeto político nacional exige, que é um ensino público, democrático, de qualidade e gratuito. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite e boa sorte para as eleições. Obrigado. E foi assim a entrevista a Alexandre Amado. Recordamos que as eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra terão lugar nos dias 28 e 29 de novembro. Recordamos também que no dia 29 poderás acompanhar em direto na TV AC a contagem dos votos que decorrerá nas cantinas azuis da AC. Até à próxima.